Fala pessoal, sou o professor Marlon Pereira, professor de Geografia, e hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa disciplina. Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 28, Estados Unidos a hiperpotência. Esse capítulo já está na parte 3 do livro 360 graus, ele inicia na página 550. Hoje nós iremos trabalhar os dois primeiros tópicos, então nossa leitura hoje vai até a página 560, ok? Peço que você tenha aí seu material em mãos, que você também tenha seu caderno de anotações, que você escreva, pontue aí o que for mais importante dentro da nossa aula e que qualquer pergunta, qualquer dúvida, você possa utilizar a ferramenta Pergunta lá do Cristos Online e assim as suas perguntas serão respondidas, ok? Mas para dar continuidade, né, sem mais delongas, para a gente iniciar o nosso capítulo, nosso objeto de estudo, como eu já tinha dito, como no capítulo mesmo, né, no título do capítulo dizia, os Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles terminaram o século XIX, iniciaram o século XX como uma superpotência. Os Estados Unidos, ele é uma superpotência porque ele é a grande potência econômica do mundo. Os Estados Unidos têm o maior PIB global. O PIB dos Estados Unidos, ele se aproxima dos 20 trilhões. Os Estados Unidos, ele é a superpotência militar. Todo e qualquer conflito do mundo vai ter algum tipo de interferência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele também é a grande potência tecnológica. Os Estados Unidos, ele foi protagonista da segunda revolução industrial. Ele é, aliás, a grande potência da terceira revolução industrial. Será a grande potência, né, o grande protagonista da quarta revolução industrial. Isso acontece principalmente com seus novos centros de pesquisas tecnológicas vinculados às universidades, os tecnopolos. Né? O grande exemplo que a gente tem desses tecnopolos é o Vale do Silício. E, por fim, os Estados Unidos é a grande potência política. As suas relações políticas internas e externas é o que vai consolidar como uma grande potência. Isso foi estabelecido dentro da sua conjuntura durante o século XIX, o século XX, e hoje nós iremos estudar doutrinas, ideologias que foram importantes para definir os Estados Unidos como uma superpotência. Mas para que a gente inicie, é importante entender esse processo de ocupação dos Estados Unidos, que inicia com as chamadas 13 colônias. As 13 colônias americanas, assim definidas pelos ingleses, estabeleciam diferentes processos de ocupação dentro dos Estados Unidos, mas principalmente a gente tem e pode definir como as colônias do norte, sendo regiões de povoamento e por isso tendo uma estrutura social e econômica totalmente diferente das colônias do sul, que eram colônias de exploração. E aí nisso consolida estados com estruturas socioeconômicas diversas por todos os Estados Unidos. Isso faz com que os estados, ainda hoje nos Estados Unidos, tenham uma autonomia econômica e política, tá bom? Mas o que a gente tem de mais importante nesse primeiro tópico é a ideia do isolacionismo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele foi uma colônia até a segunda metade do século XVIII, quando inicia a Guerra de Independência dos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos saem vitoriosos sobre os ingleses e a partir do seu primeiro presidente, do George Washington, eles iniciam toda uma política isolacionista, com a valorização da questão política e econômica local. Isso reverbera, se propaga para outros presidentes e vai ficar ainda mais forte na presidência do James Monroe, que foi um presidente norte-americano ali do século XIX, que em dezembro de 1823 pregou a ideia da América para os americanos, onde os Estados Unidos deveria evitar com que houvesse uma nova onda de colonização nos demais países da América, ou seja, os americanos deveriam lutar por essa independência, por essa liberdade dos povos europeus. Nesse momento, a Europa não acreditou e não colocou muita fé no discurso americano, porque os Estados Unidos ainda não eram uma grande potência. Mas a doutrina Monroe, ela foi importante para que os Estados Unidos criassem essa ideia de isolacionismo. Tanto que isso vai
reverberar no conflito, né, na guerra civil dos Estados Unidos. Porque uma das discussões era que as colônias do Sul ainda vendiam muitos produtos para a Inglaterra, fortalecendo assim a indústria inglesa, em contrapartida, a indústria dos Estados Unidos, que se concentrava no norte, não encontrava matéria-prima num preço tão acessível. Dessa forma, levou, né, aos conflitos internos e fortaleceu a ideia, né, de uma guerra civil nos Estados Unidos. Mas voltando à doutrina Monroe, os Estados Unidos eles conseguiram, né, pregando a ideia de independência, também estabelecer uma hegemonia. Porque como os Estados Unidos já havia consolidado suas bases políticas e econômicas, as demais potências, agora colocando-se livres dos europeus, acabavam por adotar a hegemonia norte-americana. E aí a doutrina Monroe ela vai favorecer uma política expansionista dos Estados Unidos. Se a América é para os americanos, se não tem interferência de ninguém, ninguém poderia intervir, por exemplo, no processo de ocupação do homem branco dentro de terras indígenas. E aí uma doutrina que é muito característica dos Estados Unidos, chamada Destino Manifesto, foi super utilizado nesse tempo. Destino Manifesto, ela é uma filosofia, né, que ela surgiu ali no final do século XIX, que dizia que os Estados Unidos eles haviam sido escolhidos por Deus para dominar aquela terra. Ou seja, eles tinham ali uma autorização divina para tomar terras no oeste. E aí vai iniciar o processo, né, a corrida para o oeste dos Estados Unidos. Como a gente tinha observado no mapa, as terras dos Estados Unidos se concentravam basicamente no leste, ali no litoral, né, na orla do Atlântico. Com esse processo, com essa pregação do Destino Manifesto, os Estados Unidos se expandiam em direção ao oeste, em direção à costa oeste, né, e assim se tornando uma nação com saída dupla para, né, uma saída para 2 oceanos. Então, os Estados Unidos se tornou um país bioceânico, certo? Aqui nós temos a imagem do Destino Manifesto, né, uma das obras de artes mais conhecidas do século XIX, e ela está falando sobre isso, sobre a ideia divina dos americanos em dominar essas terras, porque eles são, né, na sua ideia, o povo escolhido por Deus. Aqui nós temos a estrutura final, né, o esqueleto final do território norte-americano após o seu processo de ocupação. Então, em roxo, aqui no leste, nós temos as 13 colônias iniciais. Depois o processo de ocupação, né, de expansão, ele vai ser fortalecido por algumas áreas cedidas pela Inglaterra. Depois, áreas que foram cedidas, ou melhor, compradas junto à França, e o Oregon, que é outra região que foi comprada junto à Inglaterra. Aqui em verde escuro são as terras que foram tomadas do México, né? O México perdeu 50% do seu território a partir da guerra contra os Estados Unidos, e por fim aqui em rosa a Flórida, que é uma região que foi comprada junto à Espanha. Além disso, no mapa não aparece, mas nós temos o Alasca, que é outra região que foi comprada pelos Estados Unidos junto ao Império Russo. Bom, falando ainda sobre a geopolítica norte-americana e principalmente a política imperialista dos Estados Unidos, nós temos o chamado Big Stick, ou o Grande Porrete, que foi uma política, né, externa dos Estados Unidos sob a presidência do Theodore Roosevelt. Sim, o Theodore Roosevelt era parente do Franklin Delano Roosevelt, presidente da Segunda Guerra Mundial. O Theodore Roosevelt, ele falava, ele usava, aliás, né, ele se apropriou de um ditado africano que dizia o seguinte: fale com suavidade e carregue um grande porrete, assim irás longe. O que é que ele queria dizer? Tenha um bom papel diplomático, né? Seja diplomático com as demais nações. Porém, se necessário, utilize sua força militar. E isso foi muito forte utilizado pelos Estados Unidos, que passou a exercer sua influência,
né? E aí, quando eu falo influência, vocês entendem poder sobre as nações subdesenvolvidas da América, principalmente da América Central. E aí, dessa forma, os Estados Unidos eles foram muito importantes no processo de independência de algumas nações aqui, vinculadas a países europeus, como, por exemplo, a independência cubana, junto à Espanha. Só que o processo de independência de Cuba não foi tão favorável aos cubanos como foi para os Estados Unidos, pois os Estados Unidos conseguiram ali um processo de dominação sobre Cuba a partir da emenda Platt, que estabelecia que os Estados Unidos poderiam, né, intervir no país, intervir em Cuba, caso seus interesses se encontrassem ameaçados. Além disso, os Estados Unidos também foi importante no processo de independência do Panamá, junto à Colômbia. Então, quando os Estados Unidos eles buscam a criação do Canal do Panamá, que ligaria ali os dois oceanos, eles atuam, né, diretamente no processo de independência desse país, levando em consideração também ao modelo, a ideologia do Big Stick, certo? Então, o Roosevelt, levando ao pé da letra o ditado africano, ele estabeleceu, né, comunicações diplomáticas muito fortes. E ele foi importante negociador no processo de paz da Guerra Russo-Japonesa, em 1905. Então, Roosevelt, o cara que falou tanto em usar porrete, recebeu o Nobel da Paz nesse ano, por conta da sua atuação diplomática no fim da Guerra Russo-Japonesa. E aí o Big Stick ele ainda reverberou um pouco mais, foi reproduzido por outros presidentes norte-americanos, e um dos cenários muito importantes disso é a Guerra das Bananas, que trata-se de uma série de ocupações militares feitas pelos Estados Unidos em vários países do continente, né? Esse processo que foi desde lá do final do século XIX, início do século XX, certo? Então, na prática, ainda hoje, a América Latina é uma área sob forte influência sobre os Estados Unidos, dos Estados Unidos, em especial as nações da América Central, num claro reflexo das ideias do Big Stick, ok? Aqui, pessoal, para a gente encerrar a nossa aula, eu quero que você observe essa imagem, certo? A imagem do Roosevelt com um grande porrete, com um Big Stick, né, no seu ombro, e do seu lado ele passeando com grandes encouraçados. Era uma prática muito importante, né? Era chamado os navios brancos americanos, porque todos eles eram pintados de branco, e eles passeavam, né? Eles faziam viagens, expedições sobre a América Central para assim estabelecer ainda mais a ideia de soberania dos Estados Unidos, soberania militar dos Estados Unidos sobre os países da América Central. Nessa imagem, você também pode buscar por outras fontes, mas nessa charge, cada um dos navios eles tem um termo escrito. Por exemplo, pagamento de dívidas. Isso quer dizer que as nações caribenhas, né, na América Central tinham uma dívida ou eram submetidas a dívidas pelos Estados Unidos numa política diretamente, né, numa ideia diretamente imperialista, ok? Pessoal, para que a gente possa compreender melhor, nada mais, nada menos necessário do que resolver atividades, certo? Estou passando aqui para vocês as atividades da página 494 do livro didático e no caderno de atividades na página 48, 49 e 50. Pessoal, é muito importante que vocês resolvam atividades para fixar aquilo que foi dito durante essa aula, ok? Como eu disse lá no início, as anotações que vocês fizeram, as dúvidas que vocês têm, tirem na ferramenta Perguntar do Cristos Online. Ok? Espero que eu tenha ajudado. Um abraço e até a próxima. Show!